ler comigo? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, o que, gente? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Louvado seja o nome do Senhor. A carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é a carta da esperança. Vocês devem ter ouvido isso nos áudios, devem ter lido isso nos devocionais. E, de fato, é uma carta que foi escrita provavelmente no ano 64 depois de Cristo. Essa carta, ela meio que Deus permite que essa carta seja lançada através de Pedro. Se você ler no início do livro da primeira carta, você vai ver que ela foi escrita para peregrinos, eleitos e peregrinos espalhados pela face da terra. Ou seja, foi uma carta escrita para homens e mulheres cristãos, muitos recém-convertidos, que estavam vivendo profundas perseguições pelo Império Romano. Mas a maior delas iria se instalar, e veio historicamente a se instalar, no verão do ano de 64, ano 64 depois de Cristo, quando Nero, imperador de Roma, determinou que Roma fosse incendiada, e com esse incêndio, ele aproveitou o incêndio de Roma que ele mandou fazer, e ele transferiu a culpa para os cristãos, ou seja, ele queria uma maneira de incriminar os cristãos que viviam em Roma, homens e mulheres simples, homens e mulheres que amavam uns aos outros, que acolhiam os doentes, que acolhiam os pobres, que se ajudavam mutuamente, que acolhiam os órfãos. Mas Nero, usado pelo inferno, ele vai ali determinar um incêndio da cidade de Roma e, com isso, criar um substrato, uma prova que foi forjada para que uma grande perseguição se instalasse. Mas o povo, quando começou a ser perseguido, muitos já tinham tido acesso a essa carta e já entendiam os propósitos de Deus através de todo aquele sofrimento, toda aquela provação que eles vivenciaram a partir do ano 64 depois de Cristo. Então, é um livro que quase que, se você espremer aquele livro, sabe, eu acho que você vai ouvir essa canção que a gente está ouvindo, né? Faça o bem, continue obedecendo as autoridades, sejam mutuamente amáveis, amem-se uns aos outros, a tribulação de vocês tem um propósito de Deus, o que vocês estão vivendo, Deus não vai deixar em vão, o que vocês estão experimentando, Deus não vai simplesmente abandoná-los no meio do sofrimento, mas Ele fortalecerá vocês no meio de tudo isso. E é uma carta que dá lições sobre família, sobre o papel do homem, o papel da mulher na família, o papel dos filhos, como devemos tratar os mais velhos, como os líderes devem tratar os seus liderados. Ou seja, é uma palavra, gente, contracultural. A primeira carta de Pedro é um modelo de sociedade, é um modelo de família, é um modelo de vida social que ia totalmente, sabe, de encontro, vinha de maneira contrária aos valores hostis do Império Romano. Então, eu resolvi pegar dos devocionais que nós vimos até hoje, e que muitos aqui já leram, e eu escolhi exatamente tratar o tema da esperança no meio do sofrimento, a esperança no meio da angústia, a esperança no meio da ansiedade, a esperança no meio da dor,
a esperança em meio à perda, a esperança que é um combustível divino dado por Deus, como nós vimos no filme. Não se trata de uma esperança meramente humana, não se trata de uma esperança nas coisas dessa vida, não se trata de uma esperança eterna nas instituições do mundo, porque delas não virá a esperança garantidora, aquela esperança que realmente é uma âncora para a nossa alma. Mas aí vem a pergunta: por que Deus permite o sofrimento? Se você for para a introdução que está aí no seu papelzinho, você vai ver que o sofrimento é uma realidade universal, que afeta a vida de quem, gente? De quem? De toda a humanidade. A questão não é se sofremos na vida, mas quanto e em que áreas da vida nós sofremos. Não é quanto ou em que áreas da nossa vida nós sofremos. Essa é a questão. O quanto e em que áreas da vida nós sofremos. Todos nós sofremos. E diante do sofrimento, alguns se revoltam. Diante das circunstâncias duras da vida, alguns se revoltam. Outros se entregam. Outros se isolam. Outros procuram o que, gente? Respostas. Outros aprendem lições. E a gente está aqui para isso. Aprendem lições. E outros ainda celebram a esperança. Onde é que você está no meio disso? Aprendendo lições, celebrando a esperança, em meio aos sofrimentos? Olha só, a grande pergunta feita pelos ateus, e talvez essa seja a grande causa de uma ideia nihilista de vida, que essa vida ela não tem sentido, que nós vamos para o nada. Uma das coisas que tem fortalecido a discussão do ateísmo versus espiritualidade é uma pergunta muito comum que se faz, que está aqui. Se há um Deus e Ele é bom, por que Ele permite o sofrimento? É uma pergunta que está todo mundo fazendo, e tem muita gente fazendo dentro da igreja. Se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Por que Ele permite a fome? Por que Ele permite a dor? Por que Ele permite as perdas? E aí a gente começa a tentar entender o sofrimento humano. Esse é o segundo tópico da minha mensagem. E entender o sofrimento humano, eu preciso perceber que o sofrimento, olha só para mim agora, e daqui a pouco vocês vão olhar para o esboço. O sofrimento humano, você ou sofre em razão de alguma coisa, ou seja, o sofrimento tem uma razão que leva àquela situação, ou você sofre sem uma razão, ou seja, sem algo que seja necessariamente produzido por você, mas, ou vivenciado por você, você sofre para alguma coisa. Nós sofremos em razão de alguma coisa, ou nós sofremos para alguma coisa. Vamos repetir isso comigo. Eu sofro, diga, eu sofro em razão de alguma coisa, ou sofro para alguma coisa. Então, eu dividi aqui os em razão e os para. Então, vamos para os em razão, tá? Então, vamos lá. O sofrimento, como nós falamos, entendendo o sofrimento humano, tem causas ou razões e propósitos. Para quê? Sofremos em razão de algo ou para algo. Primeira razão. Aliás, o primeiro tipo de sofrimento é o que eu chamo aqui de sofrimento universal em razão do pecado original. Então vamos lá. Sofrimento universal em razão do pecado original. O que é que significa isso? Significa, gente, que quando no relato bíblico
Deus criou um mundo perfeito, um mundo em ordem, um mundo digno, um mundo em que as pessoas foram feitas para se amar e se relacionar e para obedecer ao Senhor. E nós vimos, gente, que o pecado original, conforme relato na Bíblia, não tem nada a ver com o sexo, não tem nada a ver, alguns até acham que o pecado foi o primeiro homem e a primeira mulher se deitarem para namorar, para fazer sexo. Isso é uma visão totalmente distorcida do que foi o pecado original. O pecado original não tem nada a ver com isso. E outra coisa, a Bíblia também não diz que era uma maçã. A Bíblia fala de um fruto proibido, ou seja, de um lugar que para mim simbolicamente representava um ato de obediência a Deus. Quando Deus cria a humanidade, Ele disse: façam tudo, aqui se casem, multipliquem-se, deem nome às coisas, desenvolvam, dominem a natureza. Em outras palavras, hoje Ele diria: façam ciência, desenvolvam tecnologia, usem todos os recursos naturais de maneira sustentável e responsável. E Ele estabeleceu um ponto apenas, que Ele disse: olha, de tudo que há aqui nessa terra, isso aqui vocês não vão tocar. Não é que Deus estivesse querendo ser caprichoso com relação àquela árvore. Não é que Deus quisesse ser alguém que, não, isso aqui é só para mim. Não. Aquilo ali, gente, não sabemos se era pé de manga, de fruta-pão, de acerola. Alguns dizem que era pé de coco, porque é a única fruta que você toma e come, né? A Bíblia diz que a mulher tomou e comeu do fruto, mas eu não acho que era coco. O ponto é o seguinte: o ponto é que não importa que fruta era aquela, que árvore é aquela. Ali Deus estabeleceu, gente, o que nós chamaríamos de ordem cósmica. Vocês têm que entender que eu sou o Senhor, eu sou o Criador de todas as coisas, e eu estabeleço os limites da criação. Eu sou o Criador. Na hora que o homem invade aquele espaço privado do soberano e vai até aquele espaço, podendo estar na terra inteira, mas escolhe exatamente aquela pequena ou grande árvore dentro de um imenso jardim de possibilidades, o que Deus queria ali era provar a obediência humana em razão do seu livre-arbítrio original. Mas o homem caiu, o homem desobedeceu. E a partir daquela desobediência, o sofrimento é uma normalidade para nós. E é tanto, gente, que você olha e diz assim: como é que o mundo é tão belo, tão lógico, tão cheio de características bonitas, estações, frutas de estação, a diversidade de animais, a diversidade de plantas, isso falando no nível macroscópico. Mas quando você entra no nível microscópico, aliás, antes de entrar isso, olhando os sistemas do nosso corpo, como são maravilhosos, como eles se articulam, como eles são perfeitos, como cada um opera de sua maneira apropriada. Quando você entra na análise microscópica, como uma célula ela se desenvolve, como existe tanta ordem e tanta beleza, mas ao mesmo tempo existe sofrimento. É porque Deus criou um mundo perfeito, sem dor e sem sofrimento. O sofrimento, então, que nós vivemos, o principal deles é em razão do pecado original. A criação contaminou-se completamente com o pecado original. E esse conceito de pecado original, gente, ou de mal moral original, se não tiver no nosso coração, nós não vamos entender, gente, porque estamos aí vivendo tantas dores, porque morremos, porque adoecemos, ainda que a gente chegue a 100, 120 anos, nós morremos, porque Deus não nos fez para morrer, Deus não nos fez para adoecer, Deus não nos fez para sofrer, mas a escolha deliberada da humanidade em pecar contra Deus é, então, a causa geral do sofrimento que eu estou chamando aqui de sofrimento universal. Então, o primeiro sofrimento universal em razão do pecado original, que está lá em Gênesis 3. Você pode conferir lá na Bíblia, não vai dar tempo para a gente abrir aqui, porque isso aqui é algo mais amplo. Segundo tipo de sofrimento, o sofrimento pessoal em razão da desobediência. Aqui já é mais pessoal, aqui tem a ver, gente, com escolhas erradas que nós fazemos.
Aqui tem a ver, por exemplo, com muitas enfermidades que são decorrentes de uso de drogas ou de excesso de álcool ou de um descuido, inclusive com aquilo que nós ingerimos. Tem a ver com os nossos excessos, as nossas glutonarias. Muitos dos sofrimentos que nós vivemos têm a ver com desobediências pessoais. É aquela pessoa que, por exemplo, pega um carro e em alta velocidade, vai a 180, 200, e aí sai passando em vários pardais, e aí quando chega, ele consegue a façanha de em um dia atingir 50 pontos na carteira, e ele vai ter agora que andar a pé ou de ônibus, ele vai ter que voltar ao Detran para fazer aula. Esse é o sofrimento decorrente da desobediência. Muitos têm sofrido, muitos têm adoecido e muitos têm vivido experiências dolorosas na vida por desobediência à ordem divinal. Aquilo que Deus estabeleceu como ordem, aquilo que Ele estabeleceu como uma maneira de vivermos bem em família, vivermos bem em sociedade. Terceiro tipo de sofrimento. E aqui os textos servem para você que está aqui, que está em casa, dar uma olhada e pesquisar e debater com as pessoas ao seu redor. Terceiro tipo de sofrimento. Sofrimento em razão da maldade humana. Muitas vezes nós sofremos porque as pessoas cometem mal contra nós. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com elas. Simplesmente realizam maldades contra nós. E aí tem um caso clássico disso, o caso de José na Bíblia. Não José, pai de Jesus, mas José, filho de Jacó, no Velho Testamento. Se você olha o que aconteceu, ele era um jovem sonhador. Deus deu a ele o sonho que ele dominaria ou seria líder da sua família. Os irmãos ficaram com raiva, vocês conhecem a história. Venderam o pequeno, colocaram o pequeno num poço, numa cisterna. Depois venderam o pequeno irmão, o quase caçula, porque o caçula mesmo era Benjamim, mas era o segundo mais novo. Eles venderam o irmão para mercadores, que levaram ele preso para o Egito. Lá ele começou a se destacar, trabalhou na casa do comandante do exército, das forças lá egípcias. A mulher do cara deu em cima dele, ele saiu correndo, né? E a mulher pegou um pedaço da roupa dele para tentar incriminá-lo, foi preso, ficou anos na cadeia, sofrendo, mas lá Deus o destacou, Deus o fez, crescer, Deus o fez brilhar ali. De repente, ele é chamado como intérprete de sonhos pelo faraó, passa a ser o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do império mais poderoso da época. É como se hoje, um imigrante vendido chegasse nos Estados Unidos, um imigrante da Etiópia chegasse ali vendido nos Estados Unidos, e aquele imigrante se tornasse, por exemplo, o secretário de Estado, Mike Pompeo. Mais ou menos isso, ou aqui Onyx Lorenzoni. Mas lá, chega um momento em que a família vai ao Egito, nem sabia mais onde estava José, foi ao Egito porque estava passando fome, e José, como grande gestor, juntou riquezas no Egito, e ao chegar lá, quando ele se fez conhecer aos irmãos, que estavam ali, literalmente com a caneca na mão para pedir comida, ele disse assim: eu não vou fazer mal a vocês, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção, para que eu preservasse vocês da morte em razão da fome. Saiba então que muitos sofrimentos que vivemos são em razão da maldade dos outros. Isso vai continuar assim. Terceiro tipo de sofrimento, quarto tipo de sofrimento, sofrimento em razão da fé em Cristo. Essa é a história da igreja. A igreja, no início de sua jornada, ela sofria em razão da fé em Jesus. E você pode estar sofrendo hoje em razão da sua fé, como em alguns momentos eu sofri em razão da minha fé. Por ser contra algo, ou para levantar a voz contra algo. Às vezes até sofremos
Porque a própria família levanta-se contra nós. E a fé em Cristo atrai sofrimento. E não há como esconder isso. Paulo sofreu, Pedro sofreu, João sofreu. E esses textos que eu menciono aqui, eles estão repletos de exemplos. Quinto tipo de sofrimento. Sofrimento para a compreensão de Deus. Para que eu compreenda mais quem Ele é. Talvez não haja uma lógica, talvez seja através de uma catástrofe, ou seja através de uma circunstância que me alcança. Vocês sabem quem é o maior filósofo do sofrimento nas Escrituras? Quem é o maior filósofo do sofrimento na Bíblia? Quem é? Quem é? Me ajuda. Jó. Deus escolheu Jó para ensinar a posteridade o quanto Jó, que era um homem justo, que não fez mal a ninguém, o próprio Deus o validava, o próprio Deus carimbava o seu caráter, mas Jó, naquela circunstância, ele perde os filhos, os bens dele são destruídos, ele é acometido por chagas, e ele começa então a procurar entender, porque tudo aquilo aconteceu, para no final dizer assim, olha, é maravilhoso demais, Senhor, te conhecer, eu te conhecia de ouvir falar. Muita gente conhece Deus de ouvir falar, até que passe por uma grande provação. O sofrimento também existe para, olha só, em razão de, e aqui é para, tem um objetivo, para uma melhor compreensão de Deus. Para que você compreenda a grandeza dEle, o amor dEle, a bondade dEle, para que exerça mais fé, exerça mais esperança. É fácil? Não é fácil. Nós queremos isso? Não queremos isso. Mas o fato é que existem sofrimentos para que tenhamos uma maior compreensão de Deus. Sexto tipo de sofrimento, esse aí talvez você nem entenda que existe, é o sofrimento para o bem dos outros. Sofrer para o bem dos outros. É passar por circunstâncias dolorosas, às vezes renúncias, para que outros sejam abençoados. Os heróis da fé. Abre lá em Hebreus 11, que você vai ver a história de homens como Moisés, Abraão, como os profetas, como Raabe, como tantos outros, que viveram uma vida, gente, de muitas lutas, mas para que nós pudéssemos tê-los como exemplos de heróis na nossa vida. Às vezes, gente, Deus permite que pessoas sofram para nos ensinar. E para nos ensinar, gente, coisas maravilhosas, para fortalecer a nossa fé. Há sofrimentos que são para o bem dos outros. Talvez você esteja sofrendo hoje, porque Deus esteja querendo abençoar gente através da sua vida, através do seu exemplo, através do seu sofrimento, através da sua resiliência, através da sua insistência, através da sua contínua vida de luta. Também há outro sofrimento, o sétimo tipo. Esse aqui existe, e talvez haja pessoas que precisam ouvir nessa manhã. Sofrimento para o arrependimento. Tem pessoas, e aí eu ouvia muito isso no início da minha conversão, alguns vêm a Deus pelo amor, outros vêm pela dor, pelo sofrimento. Qual é o exemplo de alguém que sofreu aqui e que Deus usou o arrependimento para que ele se convertesse? Usou o sofrimento para que ele se arrependesse, ou melhor. Paulo sofreu, ficou cego de uma hora para outra. Mas tem um outro, o filho pródigo, que Jesus conta na sua parábola, lá no Evangelho de Lucas. Saiu da presença do pai, pediu a sua herança, foi para uma terra distante, eu não vou entrar na parábola, mas lá ele gastou com prostituta, com bebida, gastou a vida, adoeceu, acabou cuidando de porcos. Isso para um judeu, meu amigo, porco é um animal impuro. E um judeu, porque ali era o contexto judaico, vai acabar cuidando de porcos em uma terra que não era judaica. E ao ponto de desejar a comida que os porcos comiam, mas o seu dono nem permitia que ele comesse. E aí ele caiu em si, a Bíblia diz, espera aí, na presença do meu pai eu tenho todas as coisas, o que é que eu estou fazendo aqui?
Que tolice é essa? É sim, é verdade. Deus também permite sofrimentos e lutas para que muitos venham a Ele através da dor. Não só venham, voltem. Há pessoas que estão ouvindo a carinhosa voz de Deus, venha, 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 venha. Mas o sofrimento também serve para esse fim, para nos aproximar, não para nos salvar, viu? Porque essa é a ideia de algumas correntes espiritualistas, é que o sofrimento me leva à salvação. Não, o sofrimento não me leva à salvação. O que me leva à salvação não é o meu sofrimento, o que me leva à salvação é o sofrimento de Jesus. Agora, o meu sofrimento me leva a compreender o sofrimento de Jesus por mim, e por isso eu sou atraído para Ele. 8º tipo de sofrimento. Sofremos também para a santificação. E esse é o tema que nós lemos aqui no texto. É quando Paulo diz assim, quando ele fala sobre aquilo que Deus faz para comprovar a nossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece. A purificação do ouro passa pelo fogo, mas o ouro perece, o ouro é matéria. Desgasta-se, rompe-se. Deus permite muitas vezes o sofrimento do justo, para que ele chegue mais perto de Deus, para que ele se santifique mais. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, todas as coisas, repete comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus. Mas concorrem para o bem deles. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus, segundo o seu propósito. Então eu quero dizer uma coisa para você, para te trazer esperança. Tudo que você está passando e tudo que nós passamos, juntos, sozinhos ou como igreja, ou como comunidade, Deus está usando para nos tornar melhores, mais parecidos com Jesus, que foi experimentado totalmente no sofrimento. Amém, igreja? Finalmente, sofrimento para a glória eterna. Se você abrir a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, e aí eu peço que você faça, é o único texto que eu quero abrir aqui para nos ajudar na compreensão. Se você abre na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17, nós vemos o seguinte: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados de que jeito? Dia após dia. Olha só. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós o que, gente? Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Qual é o resumo disso aqui? Deus está dizendo o seguinte: seu sofrimento é grande, sua glória vai ser maior. Seu sofrimento é imenso, sua glória vai ser muito maior. O que Deus está querendo dizer é que o seu sofrimento, ainda que é grande, ele é uma pena de passarinho, ele é uma pena de ave, comparado com o peso da glória que nos espera. Louvado seja o nome do Senhor, gente. O nosso sofrimento é incomparavelmente insignificante diante da grande glória que Deus prepara para o seu povo. Quem crê diz amém. Quem crê glorifica a Deus. Quem crê dá um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia. E
E aí a gente entra aqui, gente, em algumas lições que nós aprendemos desse texto bíblico hoje. Se você pegar o texto, ele começa dizendo o quê? Lê comigo o texto que eu extraí aqui, lá em cima de 1 Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Olha só, a pergunta é, o que aprendemos com o texto bíblico de hoje sobre esperança no sofrimento? A primeira delas é essa, que Deus nos regenera, ou seja, nos faz novas pessoas, letra A, em razão da sua misericórdia. Tudo começa com Ele, tudo termina com Ele, tudo é realizado por Ele. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Louvado seja Deus, que olhou para cada um de nós, sem merecermos, nos escolheu, nos regenerou, e Ele fez isso em razão da misericórdia. Então, gente, eu vou dizer uma coisa. Se Deus nos adota como filhos, e aqui quem é pai, quem é mãe vai entender um pouco mais, e quem é avô vai entender mais ainda. Você ama seu filho? Você ama seus netos? O que é que você deseja para eles, o bem ou o mal? O que é que vocês desejam para ele, o pior, o mais ou menos, o melhor ou o surpreendente? Então eu vou dizer uma coisa para você, você que é pecador, deseja o bem dos seus filhos, imagine um Deus santo que te escolheu e regenerou para a glória dele. O que ele tem para você é muito maior do que o bem que você deseja para os seus filhos. É por isso, gente, que Paulo vai dizer aos Efésios, ele é aquele que nos abençoa muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Escuta, não é à toa que a Bíblia está dizendo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou em nenhum coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora pense no que haveria de melhor nessa vida, pense no que haveria de mais maravilhoso que você pudesse cogitar com a mente ou pedir com a boca. Deus vai te surpreender. O que você deseja é muito menos, é muito pior, é muito insignificante daquilo que Deus separa para os seus filhos, daquilo que Ele separa para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, está aqui no verso, ó. Ele nos regenerou para alguma coisa. Deus nos regenerou apenas para que sejamos uns robozinhos, ou para que a gente ocupe a terra e lote espaços como esse. Deus nos regenerou para o que, gente? Para uma esperança viva. Lê a parte que está em itálico aqui. Para, letra B, para uma esperança viva. E ele fez isso por meio de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Deus nos convidou Ele nos regenerou para que a nossa esperança seja viva, ou seja, que não morra nunca. Qual é o ditado popular? A esperança é a última que morre. Se ela for baseada no contexto criacional, no que está criado, nesse mundo no qual nós estamos inseridos. Mas a esperança em Deus não é a última que morre, ela nunca morre. Sabe por quê, gente? Porque ela foi colocada em nós pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Me diga uma coisa, quem concorda comigo? Desemprego é ruim? Levanta a mão. É ruim, né? Tá. Dor de barriga? É ruim? Tá sozinho é ruim? Tá. Mas o que é o pior? Qual seria o nosso pior inimigo nessa vida, igreja linda? Fala para mim, qual é o nosso pior inimigo nessa vida? Qual é o pior inimigo? A morte. Sim ou não? É ou não é o pior? É o pior inimigo. Como é ruim a gente perder quem a gente ama. E como é ruim também a gente, às vezes, pensar assim, mas eu vou morrer também, né? A esperança que Deus nos convidou, ela é viva. Por quê? E Ele usa a ressurreição de Cristo aqui, porque, gente, a ressurreição de Cristo é a sala de entrada, é a locomotiva
que puxa todo o vagão do projeto de Deus para a sua criação. Quando ele é chamado de primogênito dentre os mortos, ele está querendo dizer o seguinte, que Jesus ressuscitou sendo o primeiro deles, porque nós também haveremos de ressuscitar como ele ressuscitou. Ora, se o maior dos inimigos já foi vencido na cruz e no túmulo vazio, a nossa esperança pode continuar viva, porque aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Essa é a esperança viva que nós temos. Letra C, outra coisa que aprendemos nesse texto, quando ele diz assim, nós fomos convidados para uma herança que jamais poderá, o que, gente? Perecer, macular-se ou perder o seu valor. Dinheiro perde o valor, roupa desgasta. Ouro pode se tornar algo sem valor no futuro. Havia coisas que eram muito valorosas no passado, como café. O petróleo, ele é valioso, mas ele começa a encontrar alguns grandes concorrentes, como o etanol, como os biocombustíveis, ou até mesmo com a energia limpa, com os carros elétricos. Tudo nessa vida é movediço, é temporário. O que nós temos aqui, deixamos para os nossos filhos, é perecível. Macula-se, ou seja, pode ser contaminado pelo erro, pelo pecado e perde valor. Perde valor. Mas a nossa esperança no sofrimento existe, porque Deus, é a terceira coisa que nós aprendemos, letra C, que Deus nos reserva uma herança imperecível, imaculada e de eterno valor. Imagine aquela rosa linda que você compra ou ganha do seu namorado, do seu marido, no dia dos namorados ou no Valentine's Day. Aí você bota ela no jarro e borrifa com água e ela até consegue permanecer, mas daqui a uns dias ela está murcha. Assim é a vida, assim são as heranças que nós deixamos para os nossos filhos, elas sempre murcham. Imagine a esperança como uma linda flor, imagine essa herança como uma linda flor que jamais murchará. Mas do mesmo jeito, nós aprendemos que Deus nos protege até o fim da luta. Letra D, é isso que nós aprendemos. Ele nos protege até o fim da luta. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até quando, gente? Até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aprendemos também sobre o sofrimento que Deus nos protege até o fim da luta. Letra E, isso aqui já é decorrência de tudo que nós vimos. Que nossas tristezas e sofrimentos são temporários. Diga, meu sofrimento é temporário. Diga, meu sofrimento é temporário. Ele vai acabar. Diga, Deus cuida de mim. Meu sofrimento um dia vai cessar. E enquanto não cessa, serei protegido por Ele. É o que Paulo está dizendo, é o que Pedro está dizendo. Nisso vocês exultam. Isso é para você dizer assim, ó, feliz da vida. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo o tipo de provação. Deus nos protege e nossas tristezas e sofrimentos são temporários. Letra F, que nós somos aperfeiçoados em meio aos nossos sofrimentos. Está lembrado do sofrimento para a santificação? Está lembrado do sofrimento para que nós entendamos mais disso sobre Deus, para que possamos ajudar outras pessoas? Está aqui. Nós somos aperfeiçoados em meio aos sofrimentos. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé de vocês, que vocês têm, vamos lá, leiam comigo, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé, ela é o quê? Genuína. Nós vivemos em um tempo, gente, em que o evangelho foi trocado por bens, que Deus deixou de ser Senhor e passou a ser corretor de bens, vendedor de ilusões, gênio da lâmpada. Sofrimento
é inevitável nessa vida por causa do pecado original, um sofrimento universal, ou por causa da nossa desobediência, ou pela maldade dos outros e tudo aquilo que nós vimos. Mas o fato é que Deus, se você é filho, se você é filha, se você o ama, se você o tem no seu coração, Ele vai te aperfeiçoar com tudo isso. E você vai ser usado por Ele. Você vai ser usada por Ele para abençoar outras pessoas. É possível que você esteja fazendo isso com a série 40 Dias de Esperança. Compartilhe. Não apenas se deleite, passe, compartilhe, ligue, convide. Convide para domingo que vem, convide para hoje à noite. Deus quer falar para você que a esperança viva que Ele põe no nosso coração é maior que o maior dos sofrimentos, é maior do que a maior das dores. E quando tudo isso acabar, é a última lição que nós aprendemos, é que receberemos louvor, glória e honra do próprio Jesus Cristo. Isso vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Escuta, Deus está com os prêmios seus nas mãos dele. Quem vai te honrar, quem vai prestar louvor a você, diz a palavra, é o próprio Deus. Ontem eu estava assistindo uma maratona na televisão em Doha, e eu vi aqueles homens, tantos quilômetros, tanta luta, tanto esforço. Eu disse, Samara, um maratonista não é gente, é outro tipo de gente. Não pode ser. Eles correm literalmente com o pé na... que correrem tanto. Mas eles não estão ali à toa. Eles estão ali porque passaram por muitas provas de esforço, de sofrimento, de esticar, de alimentar-se, de dormir cedo, de acordar cedo, de se privarem de festas, comidas, bebidas, amigos às vezes. E eu vou dizer uma coisa para você, a maratona é uma prova tão difícil que milhares de pessoas desejam apenas terminá-la, ainda que se arrastando. Mas ao chegarem lá, e assim se parece um pouco com a nossa vida enquanto cristãos, não estamos aqui para concorrer com ninguém. Nós estamos aqui para concorrer com o nosso velho homem e ganhar dele. E lutar, e chegar. E no final da jornada, no final da largada, no final da linha, é o próprio Cristo que vai chegar para você e vai dizer, servo bom e fiel, vem, entra no meu descanso. Goza de todas as riquezas que eu conquistei na cruz para você. Mas não abrevie a jornada. Não queira vir antes da hora. Não tire a sua vida. Porque é nessa vida que você está sendo testado, provado e aperfeiçoado. Mas no final de tudo, tudo fará sentido. Que o Senhor nos abençoe e coloque sobre nós a esperança da glória. Que Ele coloque sobre nós a esperança que não morre.